Bom dia, salve coração. Hora de continuar o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem por São Luís Maria Vignon de Montfort. Nós já começamos o capítulo 2, terminamos o artigo 1º do capítulo 2 e vamos começar agora o artigo 2º do capítulo 2. Somos de Jesus Cristo e de Maria, na qualidade de escravos. Ponto 68. Segunda verdade. Deve-se concluir daquilo que Jesus Cristo é em relação a nós, que não pertencemos a nós mesmos, como afirma o apóstolo, mas inteiramente a ele, como seus membros e escravos, que ele resgatou com um preço infinitamente alto, como o preço de todo o seu sangue. Antes do batismo pertencíamos ao diabo, como seus escravos, e o batismo nos tornou legítimos escravos de Jesus Cristo, que não devem viver, batalhar e morrer, senão para dar frutos para esse Deus homem, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, porque somos sua aquisição, seu povo conquistado, sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara. Aí tem 4 pontos. 1. As árvores plantadas junto às águas da graça no campo da igreja, que devem dar frutos a seu tempo. 2. Há ramos de uma videira, da qual Jesus é a cepa, que devem produzir uvas boas. 3. Há um rebanho, do qual Jesus Cristo é o pastor, que deve multiplicar-se e dar muito leite. 4. Há uma boa terra, da qual Deus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica e produz até 30, 60 ou 100 vezes mais. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira que não produzia frutos, e proferiu condenação contra o servo inútil que não fizera seu talento render. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas pessoas frágeis, a saber, nossas boas obras, pois essas pertencem unicamente a Ele. Creati in operibus bonis in Christo Jesus. Criado nas boas obras em Jesus Cristo. Efésios 2:10. Tais palavras do Espírito Santo mostram tanto que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o único fim de todas as nossas boas obras, como também que devemos servi-lo não somente enquanto empregados contratados, mas, sobretudo, como escravos de amor. Serei mais claro. Ponto 69. Neste mundo há duas maneiras de pertencer a outro e depender de sua autoridade, a saber, a simples servidão e a escravidão, as quais definem, respectivamente, um servo e um escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se dispõe a servir outro durante certo tempo, mediante certo pagamento ou alguma recompensa. Pela escravidão, um homem fica inteiramente dependente de outro por toda a vida, devendo servir a seu mestre, sem ter pretensão alguma de recompensa ou pagamento, como um de seus animais, sobre o qual ele tem direito de vida e de morte. 70. Existem tipos de escravidão: uma escravidão por natureza, uma escravidão por obrigação e uma escravidão pela vontade. Todas as criaturas são escravas de Deus, no primeiro sentido, por natureza. Domini esta terra et planetio ejus. É o Senhor de tudo que existe na terra. Salmos, SL, 23:1. Os demônios e os reprovados no segundo sentido. Escravidão por obrigação. Os justos e os santos no terceiro. Escravidão pela vontade. A escravidão pela vontade é a mais perfeita e que mais glorifica a Deus, que olha o coração e pede o coração, e que se chama o Deus do coração, ou da vontade amorosa, uma vez que, por essa escravidão, faz-se a opção acima de todas por Deus e seu serviço, quando nem a natureza obrigaria a isso. Ponto 71.
Existe uma completa diferença entre um servo e um escravo. Aí tem 5 pontos. Ponto 1. Um servo não dá a seu senhor tudo o que ele é e tudo o que possui, e tudo o que pode adquirir por meio de outro ou por si só. O escravo, porém, dá a si por inteiro ao seu senhor, dando também tudo o que ele possui e tudo o que pode conseguir, sem qualquer exceção. 2. O servo espera pagamento pelos serviços prestados ao senhor, mas o escravo nada pode exigir independentemente de sua assiduidade, destreza e força empenhada no trabalho. 3. O servo pode deixar seu patrão quando quiser, ou pelo menos quando o tempo de seu serviço tiver expirado, mas o escravo não tem direito de deixar seu senhor quando bem entender. 4. O patrão do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, de modo que, caso o mate, como a um de seus animais de carga, estará cometendo injusto homicídio. O dono do escravo tem, pelas leis, direito à vida e morte sobre ele, de modo que pode vendê-lo a quem quiser ou matá-lo, como sem comparação poderia fazer com seu cavalo. Ponto 5. Por fim, o servo não está, senão por determinado tempo, a serviço de seu senhor, ao passo que o escravo está para sempre. Ponto 72. Não há nada entre os homens que nos faça pertencer a alguém mais do que a escravidão. Também não há nada entre os cristãos que nos faça pertencer de modo mais efetivo a Jesus Cristo e sua Santa Mãe do que a escravidão de vontade. Segundo o exemplo do próprio Jesus Cristo, que assumiu a forma de escravo por amor a nós. Formam servi acceptis. FL 2:7. E da Virgem Maria, que se declarou a serva e escrava do Senhor. O apóstolo se chama com grande honra Servus Christi, servo de Cristo. Os cristãos são chamados diversas vezes Servi Christi, servos de Cristo, nas Escrituras. A palavra servos, de acordo com uma observação verdadeira feita por um grande homem, significava outrora somente um escravo, pois ainda não havia servos como os de hoje, sendo os patrões então servidos apenas por escravos ou alforriados, o que o Catecismo do Santo Concílio de Trento, para banir qualquer dúvida de que sejamos escravos de Cristo, expressa mediante um termo sem ambiguidade e chama-nos Mancipia Christi, escravos de Cristo. Diante disso, ponto 73. Quero dizer que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não apenas como servos mercenários, mas como escravos apaixonados que, por força de um grande amor, se dão e se empenham em servi-lo, na qualidade de escravos pela única honra de lhe pertencer. Antes do batismo éramos escravos do diabo. O batismo nos tornou escravos de Jesus Cristo. É necessário que os cristãos sejam escravos ou do diabo ou de Jesus Cristo. 74. O que digo de modo absoluto acerca de Jesus Cristo, digo relativamente da Santíssima Virgem, que Jesus Cristo escolheu por companheira indissolúvel de sua vida, de sua morte, de sua glória e onipotência no céu e na terra, dando-lhe pela graça relativamente à sua majestade todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Quid Deo convenit per naturam Mariae convenit per gratiam. Tudo o que convém a Deus por natureza convém a Maria pela graça. Como afirmam os santos, de modo que, segundo eles, tendo ambos a mesma vontade e poder, ambos têm os mesmos súditos, servos e escravos. Ponto 75. Portanto, seguindo o sentimento dos santos e de grandes homens, é possível declarar-se
de fazer-se escravo apaixonado da Santíssima Virgem, a fim de ser, por conseguinte, de um modo mais perfeito, escravo de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é um meio pelo qual nosso Senhor se serviu para vir até nós. É também o meio do qual devemos nos servir para ir até Ele, pois ela não é como as outras criaturas que nos afastariam de Deus, em vez de nos aproximarem dele, caso nos apegássemos a elas. A mais forte inclinação de Maria, ao contrário, é nos unir a Jesus Cristo, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que chegamos a Ele por Maria, e consiste em honrá-lo e agradá-lo, como honrando e agradando a um rei, para nos tornarmos seus súditos e escravos de um modo mais perfeito, nos fizéssemos escravos da rainha. Por isso, os santos padres, e depois deles São Boaventura, dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para ir a Nosso Senhor. Via veniend ad Christum et propincare ad Iliam. Deve ser isso aí, né? Ponto 76. Além disso, se, como eu disse, a Santa Virgem é a Rainha e soberana do céu e da terra, esse imperio Dei omnia subjiciuntur et virgo, esse imperio Virgens omnia subjiciuntur et Deus. Ao poder de Deus todas as coisas estão submetidas, inclusive a Virgem. Ao poder da Virgem todas as coisas estão submetidas, inclusive Deus. Como também dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, não existem tantos escravos dela quanto existem criaturas? Não seria razoável que, entre tantos escravos por obrigação, também haja escravos por amor, que, de boa vontade, elegem, enquanto escravos, Maria como soberana? Ora, os homens e os demônios têm seus escravos voluntários, e Maria não? Ora, um rei terá em grande conta que a rainha, sua esposa, tenha escravos sobre os quais ela tenha direito de vida e de morte, pois a honra e o poder dele é a honra e o poder dela. E poderíamos crer que Nosso Senhor, que como o melhor de todos os filhos deu parte de seu poder à sua Santa Mãe, ache ruim que ela tenha escravos? Teria ele menos amor ou menos respeito por tua mãe do que Assuero por Éster e Salomão por Betsabeia? Quem ousaria dizer ou mesmo pensar isso? 77. Mas onde será que minha pena está me levando? Por que será que me detive aqui para provar algo tão evidente? Se não quisermos nos declarar escravos da Virgem Santa, que importa? Que nos façamos e nos declaremos escravos de Jesus Cristo, e assim o seremos também da Santíssima Virgem, pois Jesus Cristo é o fruto e a glória de Maria. É perfeitamente isso que se faz mediante a devoção da qual falamos a seguir. E acabou o artigo 2º do capítulo 2. Ainda temos o artigo 3º. Lembrando que o artigo 2º que acabamos de ler é intitulado Somos de Jesus Cristo e de Maria na qualidade de escravos. Então essa é a meditação para o dia de hoje. Amanhã vamos continuar com o artigo 3º. Então é isso aí. O que você achou da leitura hoje? Lembrando que é domingo, hein? Tem que ir pra missa. Até mais.